Oi gente, eu sou a Sara do canal Milady Sara, tô aqui hoje pra falar sobre Malhação Viva a Diferença, temporada de Malhação, novela da Globo, que foi exibida de maio de 2017 a março de 2018, que foi reexibida agora em 2020 durante a pandemia. Malhação, todo mundo sabe, é uma novela da Globo, que passa depois do Vale a Pena Ver de Novo, há mais de 20 anos, cujo objetivo é lançar novos talentos, muitos atores, muitas atrizes que são famosos e famosas hoje em dia foram lançados na Malhação. No começo, a novela tinha uma certa continuidade, que foi aquela fase do Gigabyte, tinha uma academia também, e aquele personagem que todo mundo, toda a população brasileira lembra, que é o Cabeção. Mas depois a novela virou uma antologia, cada temporada, né, cada ano, né, geralmente, né, a Malhação, acho que nenhuma novela chegou a ter mais do que 200 e tantos capítulos, né. Virou uma antologia, cada temporada uma história diferente, com novos personagens, novos protagonistas, etc. Mas com o passar dos anos ficou o estigma de que Malhação é ruim, com um elenco ruim, que tem nesse elenco pessoas muito mais velhas fazendo personagens muito mais novos. E ficou essa má fama, e eu vou falar a verdade que tem umas temporadas muito caidinhas, tem umas com os diálogos super bregas, super nada a ver, tem umas temporadas com um elenco bem fraquinho. Teve uma temporada que eu nunca vou esquecer, né, que a protagonista, ela era criada, né, nascida, criada, eu acho, no Morro Branco, aqui no Ceará, mas de tão forte que era a vontade dela de conhecer o Rio de Janeiro desde que ela vivia no Ceará, em Morro Branco, e nunca tinha saído de Morro Branco, ela já tinha sotaque carioca. É um negócio, assim, incrível. Eu sempre assisti novela, eu sou noveleira, durante a maior parte da minha vida só tive acesso à TV aberta, então novelas são um produto que eu sempre assisti, que eu sempre consumi. Bom, a questão do elenco não tem muito como fugir, porque você trabalhar com um elenco menor de idade te restringe muito, porque existem muitas regras para você trabalhar com menores. Por exemplo, só pode meia diária, tem que ter um responsável lá junto. Então é muito mais fácil você pegar alguém maior de idade, um pouco mais velho do que a idade dos adolescentes, e trabalhar com eles, porque você precisa ter um capítulo em Indauá todo dia. E seria impossível produzir uma novela só com personagens menores de idade, né? Tanto que no máximo as novelas, no geral, você pode ver até umas 5 crianças, né? A não ser as que, por exemplo, são de crianças, né? Como as da SBT, né? Chiquititas, Carrossel, etc. Agora, se a pessoa aparenta ser muito mais velha do que o personagem que a pessoa está fazendo, aí já não dá pra defender, não tem desculpa. Pra mim, Malhação começou a mostrar que podia ser muito bom em 2012, com Malhação Intensa como a Vida, que eu preciso rever, mas que eu me lembro e não chegava a ter nada demais, sabe? Era uma história bem escrita, um elenco talentoso, os diálogos realmente pareciam jovens falando, era gostoso de assistir. E veio a Malhação Sonhos de 2014, que até hoje é minha malhação favorita, onde eu me apaixonei pela Isabela Santoni e pelo Rafael Witt. É uma história um pouco inspirada em A Megera Domada, com uns toques de Karate Kid, com os roteiristas da temporada de 2012 trabalhando, fazendo com que essa de 2014 funcionasse como uma continuação. Muitos personagens da Malhação de 2012 apareceram na de 2014. E não aparecia a escola, né? Não que os personagens não fossem pra escola, mas a escola não aparecia na novela. O foco era um prédio onde no andar de baixo funcionava uma academia de Muay Thai e em cima uma escola de artes. Então era basicamente uma certa rixa entre atletas e artistas. E eu amei demais, era muito bem escrita. No final teve uma barriga, eu acho que provavelmente pelo sucesso da novela a Globo quis esticar, então fizeram uma trama meio nada a ver também lá pro final. Conseguiram fazer também diálogos muito bons e de algum jeito, não sei quem conseguiu, fazer com que a Globo deixasse eles falarem cacete, né, que virou palavrão da novela. Fora que tem um episódio que eu tenho certeza que o Léo Jaime falou porra às 5 da tarde em rede nacional. Mas foi só em 2017 com Malhação Viva a Diferença que tudo mudou. Essa Malhação que é o foco desse vídeo. Uma novela que, ao contrário da maioria, não tinha um casal principal, né? Geralmente as histórias das novelas giram em torno de um casal principal. Malhação Viva a Diferença não. Gira em torno de 5 protagonistas femininas. Uma que tem Asperger, né, tá dentro do espectro autista, uma negra, uma asiática, uma mãe adolescente e uma bissexual. Totalmente diferentes entre si de todas as formas, que iniciam a amizade quando uma delas entra em trabalho de parto dentro do metrô, que se eu não me engano tem uma falha de energia, o metrô tá parado, e elas fazem o parto desse bebê, dentro do vagão do metrô. E a temporada realmente seria tratada como uma série com esforço, com afinco. Foi a primeira novela a ter uma protagonista asiática e uma protagonista com Asperger, até onde eu sei.
série. A série foi criada pelo Cal Hamburger, ele que foi criador e diretor de Castelo Rá-Tim-Bum, tanto a série como o filme, e também de O Ano em que Meus Pais Saíram de Férias. A direção geral foi do Paulo Silvestrini, que já trabalhou em inúmeras novelas da Globo, incluindo algumas temporadas de Malhação, Da Cor do Pecado e Avenida Brasil. E os roteiros, o Cal dividiu com Jaqueline Vargas, Luciano Peçanha, Vitor Brant, Carolina Ziskind, Mário Viana, Bruno Lima Penido, Cadu Machado, Renata Martins e Charles Peixoto. Acho importante falar, porque, como eu vou falar muito ainda nesse vídeo, mas o roteiro dessa Malhação é incrível, então acho que precisa mencionar todo mundo que tava lá. Na direção ficaram Carlo Milani, Alexandre Macedo, Rafa Miranda e Caetano Caruso. Nesses são nomes que eu acho importante citar, mas como toda a equipe é muito grande, né, enfim, é uma equipe de novela, não posso falar de todo mundo, mas são nomes que eu acho importantes de mencionar. Das atuações, como uma novela tem um elenco enorme, então eu vou falar só das protagonistas. Benê ou Benedita, interpretada pela Daphne Bozaski, tá dentro do espectro autista e é meio que a cola que mantém o grupo unido. Mesmo ela sendo muito funcional, ela tem muita dificuldade para socializar, ela sofre muito bullying, além de ter poucos amigos, e a Daphne saiu muito bem. A atuação dela cresce com o passar da novela. E era a única do elenco principal, né, das 5 principais, que eu já conhecia por conta de uma série que ela tinha feito pra Warner, que chama Manual para se Defender de Aliens, Ninjas e Zumbis. Kayla, interpretada pela Gabriela Medvedovsky, ela é mãe, a novela começa por conta das 5 principais sendo unidas durante o parto dela no vagão do metrô. Ela é muito sonhadora, um tanto imatura, e ela se depara com essa responsabilidade de ser mãe adolescente. Isso vai afetar a autoestima dela de diversas maneiras, e é meu sonho desde que eu vi ela que, caso um dia finalmente saia o filme de Turma da Mônica Jovem, ela faça a Mônica. Meu Deus, seria perfeito. Ellen, que é interpretada pela Slaine Vieira, é negra, hacker, super inteligente e é a nerd CDF do grupo. Ela é super concentrada nos estudos e é uma personagem muito forte, tanto por ser quem ela é no mundo em que ela vive, mas ela acaba se cobrando ainda mais força também. Então é alguém que tenta se distanciar um pouco das emoções, mas ao longo da história vai se abrindo. Tina ou Cristina, interpretada pela Ana Hikari, ela é descendente de japoneses, tem uma relação muito complicada com a mãe e sente essa liberdade que ela tanto quer, sendo privada dela por conta dos pais superprotetores, da mãe, na verdade, superprotetora. Então ela tem essa criação meio sisuda e restrita, que é exatamente o contrário de como ela quer viver. E Lico ou Heloísa, interpretada pela Manuela Lippert, ela é bissexual, uma líder nata, é a personagem mais militante, ela é muito pra frentex, mas também é a que tem mais problemas, provavelmente. A vida familiar dela é uma bagunça, que torna ela uma bagunça. Ao longo da novela ela vai aprendendo a ver além da bolha dela. E eu adoro que em Making Five, que foi uma minissérie documental sobre Malhação Viva a Diferença e o spin-off que vai sair, As Five, inclusive se não tiver saído, vai sair em breve vídeo meu de Making Five aqui. E eu adoro que nessa minissérie documental Slaine Vieira diz que As Five conta a história de uma negra, uma asiática, uma mãe, uma mulher no espectro autista e uma Lica. Todas elas são muito talentosas, muito competentes, assim como todo elenco, na verdade. Todo muito talentoso, maravilhoso, muito bem preparado. Fora Daphne Bozaski, eu também conheci o Juan Paiva, por conta do papel dele na novela Totalmente Demais. A Giovanna Grigio, pelo papel dela no filme Eu Fico Louco. E a Carol Macedo, porque acho que ela trabalha em novelas desde sempre, inclusive em Fina Estampa, que reprisou também durante a pandemia. O fato de elas terem ficado muito amigas na vida real, acho que ajudou muito na química delas na novela, a ter um envolvimento pessoal com a história. Elas têm, inclusive, vivências parecidas, né? A Slaine Vieira comenta que a vivência dela é muito parecida com a da Ellen, de ter ido estudar numa escola particular com bolsa, assim como da Ana Hikari, porque durante a novela Tina, ela tem um relacionamento com um cara negro. E essa é justamente a história dos pais da Ana Hikari, uma mulher de descendência japonesa e um homem negro. De termos técnicos, tudo na novela é bom. Eu acho que eles tentam ir além do estilo novela e tentar ter um estilo mais de série mesmo, mas então eles se permitem filmar de jeitos diferentes e tudo mais, testando coisas. Mas o destaque maior pra mim realmente fica pro roteiro, tanto pra história como pras falas. Ao mesmo tempo em que mantém os dramas clássicos de novela, a gente consegue falar sobre temas importantes de um jeito inteligente, simples, que todo mundo consegue entender, com bastante tato e delicadeza por conta do horário, né? Talvez tenha dado tão certo por conta disso, né? Decidiram fazer uma série, levar a série como série e fazer valer a pena, não pensar só com mais uma temporada de Malhação. Vai ser bom, vai ser incrível, e foi isso. Ok, voltando a gravar, minha câmera deu uma regada, né, a bateria, mas estamos de volta. Vamos lá. Falando sobre o roteiro agora da novela.
Já falei um pouco sobre o plot, falei das personagens principais, que elas se unem por causa do parto do Tonico, ou Antônio. E como eu acho que eu comentei, o maior mérito dessa malhação pra mim é conseguir falar sobre muita coisa. O maior foco da história é sobre educação. Se você assistir a novela do início ao fim, vai ser uma verdadeira aula sobre a educação no Brasil. Desde história até como funciona, qual é a realidade no momento e etc. Mas também vai falar sobre racismo, machismo, assédio, violência contra a mulher, preconceito, feminismo, automutilação, transtorno alimentar, luta de classes, diversidade e várias outras coisas. Mas claro, ainda é uma novela, então tem sim vários clichês de novela, que na verdade talvez sejam clichês de série de drama, tipo gravidez, né, principal, né, gravidez falsa, gravidez de verdade, filho perdido que aparece depois de anos, etc. Os dois núcleos principais nos quais a novela se divide são o núcleo do colégio particular Grupo e da escola pública Cora Coralina. Os dois núcleos principais em que a novela se divide são o da escola pública Cora Coralina e do colégio particular Grupo. E as duas são separadas por tipo um quarteirão. Então o foco são os alunos, as famílias, funcionários dessas duas escolas e como o encontro dessas 5 meninas vai fazer com que as bolhas sejam rompidas e vai ter o encontro desses dois mundos, dessas duas realidades tão diferentes. Os pontos altos da novela são as baladas, que são umas festas temáticas que as meninas organizam e que é quando todos os personagens ficam juntos. Então tudo pode acontecer quando todos os núcleos se encontram, todo tipo de interação inesperada vinha. Eu gosto que todo acontecimento da novela é muito bem pensado. Tudo tem uma consequência, uma repercussão. As ações dão em outra, que dão em outra, que dão em outra, parecendo aquelas fileirinhas de dominó. Que é o jeito certo, eu acho, de se conduzir esse tipo de narrativa tão longa. Mas você vê que muitas vezes em novelas ou mesmo em séries não acontece isso. Tem algumas que fazem isso muito bem, mas em outras não. Tipo, acabou aquele assunto, acabou. Não existe como continuar. Então surge um assunto novo que às vezes fica um pouco estranho. Inclusive um momento muito importante, que é um divisor de água assim, de 2 momentos da novela, é quando as 5 protagonistas brigam e elas passam vários capítulos separadas. É durante as férias, então cada uma meio que faz uma viagem que é transformadora de certo modo pra elas. Então quando elas se reúnem, elas estão diferentes, mais maduras, elas mudaram um pouquinho pra poder essa nova fase da novela vir com força total até o final. O roteiro sabe bem dar destaque pra protagonistas coadjuvantes, sabem dosar quando e por quanto tempo falar de um assunto sério, sempre na dose ideal e quando focar em coisas diferentes. Porque sim, a vida é cheia de merda, cheia de coisa difícil, mas tem dia que a gente acorda e só pensa se a pessoa que a gente gosta tá gostando da gente, se a pessoa que a gente gosta tá pensando na gente, ainda mais na adolescência. Os diálogos são bons, são inteligentes, porque o público é inteligente, então o texto não subestima o telespectador. E eu adoro que cada personagem tem um jeitinho de falar. Alguns usam gírias, outros não. Tem quem fale mais certo, tem quem fale mais errado. Como eu disse, a história fala muito da importância da educação, mas também fala muito sobre a vida além dela, sobre sair da sua caixinha, sair desse mundinho da escola e viver novas experiências. Tanto que todas as personagens têm uma certa veia artística. A novela tem música dos originais e covers bem bacanas, que inclusive estão disponíveis nas plataformas digitais. E algo que eu amo, que se você já viu outros vídeos aqui, você já me viu falando disso várias vezes, e que acontece na novela é amizade entre homem e mulher. Personagens masculinos e femininos conseguem interagir e conversar sem que tenha um interesse amoroso rolando entre eles. Assim como a gente tem vários personagens femininas que se encontram e conversam sobre diversos assuntos que não sejam homens. O elenco adulto também é muito bom, cada um tem suas historinhas também. E os destaques ficam pra Doris e pro Boris, que apesar de parecerem irmãos pelos nomes, eles são um casal, né? Ela é diretora de escola pública e ele é orientador educacional na escola particular. Então, os dois são educadores, os dois se importam muito com os seus alunos, incluindo a formação deles como estudantes e como pessoas, em especial a Doris, que faz de tudo pra salvar todo mundo que ela conseguir, ela não desiste de ninguém. E claro, a novela tem muita representatividade, tocou muitas pessoas por conta disso. Pessoas que não se sentiram apenas representadas, mas se sentiram importantes. Sentiram que as suas vivências eram importantes. A gente vive em um país muito diverso, então é importante falar disso. É importante mostrar e falar sobre empatia, mesmo sendo 2020, isso ainda é muito necessário. A gente ainda tem que ouvir vários absurdos que são simplesmente falta de empatia, que eu não consigo entender. Além da diversidade de cores, jeitos e mentalidades, também fala sobre diversidade nas orientações sexuais. Tem um rapaz que aparece mais pro final da novela, que é assumidamente gay, um que tem um pouco de dificuldade de escrever ou de saber do que ele gosta, mas parece que em As Five ele vai descobrir bem direitinho, né? Já que As Five se passam uns 6, 7 anos depois. E a gente tem um casal de mulheres, o casal mais amado da novela. Se não me engano, é a primeira vez que mostra um casal de adolescentes, mulheres, assim, na televisão aberta, que eu me lembre. E eles conseguiram driblar muito bem todas as limitações que eles tinham por conta do horário, porque é um tema muito sensível. Então, tinha que ser tratado de um jeito muito específico.
social. E tem um personagem cearense que em um capítulo icônico, ele fala rebolar no mato, que é uma expressão aqui do Ceará, se eu não me engano o personagem é cearense, é uma expressão que a gente usa pra jogar fora, jogar no lixo, rebolar no mato. E foi tudo pra mim esse momento. E o final da novela segue um pouco o padrão novelesco, mas também fica um pouco fora dele. A gente tem nossos casais prometidos que vêm desde o início da novela, mas nem todos terminam com um par com um casal. Como é normal de novela, todo mundo tem sua metade da laranja, todo mundo casa, né? A gente tem personagens que terminam sozinhos. Muitas questões são resolvidas, mas tantas outras ficam em aberto e dá um gosto enorme de quero mais, por favor, eu preciso de mais. Uma coisa ótima também de assistir é que o elenco sempre se engajou muito nas redes sociais. Então acho que isso contribuiu muito para que o público se conectasse também. E as 5 atrizes, além de se tornarem amigas na vida real, também acabaram ganhando um tunico delas, porque a Daphne Bozasky engravidou um tempo depois da Malhação. Pontos fracos? Eu acredito que o potencial de Viva a Diferença foi muito cortado por ser uma malhação, por passar no horário que passou, na televisão aberta, tendo que seguir várias e várias restrições por conta disso. Se não tivesse tudo isso, teria sido algo muito mais incrível do que já foi. Pontos fortes: personagens cativantes, história bem escrita, falando de temas atuais, relevantes e importantes. Referências que eu tenha captado: tem referências à cultura pop, à literatura brasileira, personalidades brasileiras e às novelas, né? Sempre tem na novela uma novela falando da outra pra poder fazer um merchanzinho. Então sim, eles brincam, né? Tem um pouco essa metalinguagem também. Concluindo, Malhação, Viva a Diferença mostrou o grande potencial que as novelas têm de atingir se forem bem trabalhadas, bem pensadas e, enfim, se não tiverem medo de falar de temas relevantes, por mais que eles sejam considerados tabus. Não à toa, bateu recordes e recordes de audiência e ganhou um Emmy internacional. No momento da gravação desse vídeo, e acredito que quando ele sair também, Malhação Viva a Diferença ainda vai estar passando na Globo, né? Terminando a reprise na reta final da novela, mas ela pode ser toda assistida completinha no Globoplay. E claro, de tanto que os fãs pediram, decidiram fazer uma continuação. Uma série em que as personagens estão mais velhas, com maior liberdade criativa. É no Globoplay, né, que foi a que eu mencionei aqui, que é As Five, que estreou agora dia 12 de novembro de 2020 no Globoplay. Acabou que reprisar Viva a Diferença foi um ótimo merchan pra série. E pode esperar, vai ter vídeo meu aqui pro Cultura da Ação falando sobre As Five. No mais é isso, gente, não deixem de se inscrever, deixar o like, seguir o Cultura da Ação nas redes sociais, dá uma olhada no Apoia-se e de lá conferir o meu canal Milady Sara.